se você assistisse a um filme onde um único homem, armado apenas com um rifle e algumas granadas, invade uma cidade estratégica defendida por centenas de soldados inimigos e consegue libertá-los sozinho, sem disparar contra civis. Você provavelmente diria que o roteiro é uma mentira exagerada de Hollywood, mas a verdade histórica que as pessoas ignoram é que esse homem existiu. E o que ele fez na noite de 13 de abril de 1945 desafia qualquer lógica militar. O nome dele era Leo Major, um cabo franco-canadense conhecido pelos seus superiores como um soldado indisciplinado, mas absurdamente letal. Mas o que os generais não sabiam era que aquela indisciplina se transformaria na maior jogada de mestre da guerra. Durante a invasão da Normandia, um estilhaço de granada destruiu completamente o seu olho esquerdo. Qualquer homem normal aceitaria a dispensa médica para voltar para casa com honras. Leo Major recusou. Ele colocou um tapa-olho preto e disse aos médicos que precisava apenas do olho direito para olhar pela mira do seu rifle. Hoje você vai conhecer a história bizarra e mastigada de como esse atirador de elite de um olho só transformou o exército alemão em refém do seu próprio medo, realizando a missão suicida mais espetacular da Segunda Guerra Mundial. A história que você vai ouvir hoje foi apagada da maioria dos livros escolares, porque ela humilhou as táticas tradicionais dos generais. Se você gosta de conteúdos que revelam o lado oculto e visceral da guerra sem censura, clique no botão de se inscrever e deixe o seu like agora. Fazendo isso, o YouTube entende que você é um entusiasta militar e vai te entregar os nossos próximos vídeos antes de todo mundo. Agora segure-se na cadeira, porque o verdadeiro pesadelo dos alemães começou por volta da meia-noite e eu vou te provar como ele usou medo para vencer sozinho. A verdade é que os superiores de Leo Major tentaram de todas as formas mandá-lo de volta para o Canadá, considerando-o um peso morto que apenas traria problemas na linha de frente. Eles viam um soldado arrogante que se recusava a bater continência e frequentemente ignorava as ordens diretas de posicionamento nos acampamentos. Mal sabiam eles que essa arrogância vinha de um instinto de caçador urbano perfeito, moldado pelas brigadas de elite, onde ele aprendeu a se mover como um fantasma no escuro. E foi exatamente essa habilidade de desaparecer nas sombras que selou o destino de uma cidade inteira naquela madrugada. A partir daquele momento, Leo Major passou a ser visto não como um soldado comum que seguia manuais, mas como uma força imprevisível que os próprios comandantes tinham medo de enviar para missões padrão. Ele operava melhor quando estava isolado, longe das amarras da burocracia militar que, segundo ele, apenas atrasavam o fim do conflito. Mas a verdadeira provação de Leo Major não seria contra os seus superiores, e sim contra uma fortaleza considerada impenetrável. Para entender o tamanho da insanidade que Leo Major estava prestes a cometer, precisamos analisar o mapa tático da Europa no final da guerra. Em abril de 1945, a Alemanha nazista estava colapsando, mas suas tropas restantes batiam em retirada de forma violenta e desesperada. No norte da Holanda, a cidade histórica de Zwolle havia sido transformada em um forte defensivo pelos alemães. A cidade era uma fortaleza natural, cercada por canais d'água e pontes protegidas por ninhos de metralhadoras pesadas de infantaria. O exército canadense estava estacionado a poucos quilômetros dali, planejando um ataque maciço para o dia seguinte. Só que os alemães tinham uma surpresa preparada, que transformaria aquele ataque em um banho de sangue aliado. O plano dos generais aliados era o padrão de guerra: bombardear Zwolle implacavelmente com fogo de artilharia pesada até que as defesas alemãs virassem pó e depois avançar com os tanques de guerra. O problema desse plano era puramente humanitário. Zwolle estava cheia de milhares de civis holandeses inocentes, e o bombardeio aliado destruiria a cidade histórica e mataria a população que eles deveriam libertar. Sabendo disso, o comandante canadense decidiu enviar uma patrulha de reconhecimento de apenas 2 homens para entrar furtivamente na cidade na calada da noite. A missão oficial era mapear a localização exata das metralhadoras inimigas, fazer contato com a resistência holandesa e voltar antes do amanhecer. O que ninguém esperava era que esses 2 homens caminhassem direto para uma armadilha mortal. Os generais aliados sabiam que o tempo estava correndo contra eles, pois os relatórios de inteligência indicavam que a Gestapo estava confiscando os estoques de comida dos civis e fortificando os porões da cidade com explosivos. A ordem para o bombardeio já estava assinada e os canhões já estavam posicionados, aguardando apenas o sinal de rádio para iniciar o massacre que apagaria Zwolle do mapa. O envio desses 2 soldados era a última tentativa desesperada de encontrar uma brecha nas defesas antes de ordenar a destruição total. Mal sabiam os comandantes que aquela dupla de batedores mudaria o curso da história com as próprias mãos. Leo Major e seu parceiro foram escolhidos a dedo não pela obediência, mas porque eram os únicos capazes de cruzar os pântanos holandeses sem fazer o menor ruído na vegetação congelada. Eles deixaram para trás
atrás suas mochilas pesadas, levando apenas munição extra, rações de combate e uma determinação sombria de poupar a vida daqueles civis holandeses. Ao se despedirem do acampamento sob o luar tênue, o clima era de um funeral antecipado, e as primeiras horas na escuridão provaram que o pessimismo dos oficiais estava coberto de razão. Por volta das 10 horas da noite, Léo e Willie cruzaram os canais na escuridão total, rastejando pela lama. Eles conseguiram passar pela primeira linha de vigias alemães, mas o azar militar bateu à porta. Ao se aproximarem dos trilhos de trem que davam acesso ao centro da cidade, uma patrulha alemã ouviu o barulho. Uma rajada de metralhadora rasgou o silêncio da noite. Willie Arsenault foi atingido no peito e morreu instantaneamente nos braços de Léo Major. Naquele momento, a missão de reconhecimento havia fracassado, e as regras militares mandavam Léo Major recuar imediatamente para a base. Mas o que os alemães fizeram em seguida acendeu um pavio de ódio que nenhuma força na terra seria capaz de apagar. Os alemães não sabiam com quem estavam lidando. Em vez de recuar, Léo Major foi consumido por uma fúria calculada. Ele pegou a submetralhadora do seu amigo morto, encheu os bolsos com todas as granadas que conseguia carregar e decidiu que não haveria bombardeio aliado, porque ele iria tomar a cidade sozinho. Por volta da meia-noite, usando as sombras dos becos a seu favor, Léo Major localizou o carro do oficial que comandava a patrulha que havia matado seu amigo. Ele rendeu o motorista alemão, confiscou o veículo e avançou direto para o coração do território inimigo. A partir daquele segundo, o caolho solitário deixou de ser um soldado e se transformou no pior pesadelo do exército nazista. Ao entrar no centro de Zvala, Léo Major encontrou uma guarnição alemã inteira em estado de pânico moderado por causa dos tiros nos trilhos. Ele localizou o bar onde os oficiais alemães estavam reunidos e entrou chutando a porta, com a arma engatilhada. Ele rendeu um oficial superior alemão que falava francês e, com uma frieza assustadora, aplicou o maior blefe da história militar. Léo disse ao oficial que a cidade estava completamente cercada pela artilharia e por divisões inteiras de tanques canadenses. Ele afirmou que o ataque começaria em poucos minutos e que toda a guarnição alemã seria massacrada se não se rendesse imediatamente. Assim que o oficial saiu correndo para espalhar o pânico, Léo Major começou o seu show solo. Ele começou a correr feito um louco por todas as esquinas da cidade. Jogava uma granada em um quarteirão, corria 2 ruas e disparava uma rajada de submetralhadora em outra avenida. Gritava ordens em francês e inglês para o vento, fingindo que estava coordenando dezenas de soldados invisíveis. O plano funcionou perfeitamente. No escuro da noite, os soldados alemães ouviam explosões e tiros vindos de todos os lados simultaneamente, e acreditaram piamente que a cidade havia sido invadida por uma força aliada avassaladora. O pânico se transformou em uma debandada geral que quebrou completamente a espinha dorsal da defesa alemã. Ao longo de toda a madrugada, Léo Major agiu como um exército de um homem só. Ele prendeu pequenos grupos de soldados alemães que encontrava pelo caminho, desarmou guarnições inteiras e os entregava para os membros da resistência holandesa que começavam a sair de suas casas assustados com o barulho. Por volta das 4 da manhã, ele descobriu que a Gestapo, a polícia secreta nazista, havia incendiado o quartel-general local antes de fugir. Léo Major invadiu o prédio em chamas, matou os últimos agentes alemães que resistiam e garantiu que a cidade estivesse limpa. Quando o sol nasceu em 14 de abril de 1945, os moradores de Zvala abriram as janelas e não viram ruínas ou destruição por bombardeios. Eles viram algo que os fez chorar de joelhos nas calçadas. Léo Major caminhou de volta para a base canadense carregando o corpo do seu amigo Willie Arsenault. Quando os generais aliados se preparavam para ordenar o bombardeio devastador sobre a cidade, Léo simplesmente relatou: "Não gastem munição. A cidade está livre e os alemães fugiram." Por esse feito inacreditável, Léo Major recebeu a Distinguished Conduct Medal, a segunda maior condecoração de bravura do Império Britânico, tornando-se o único soldado canadense a receber essa medalha em 2 guerras diferentes. Até hoje, a cidade de Zvala celebra o dia 14 de abril como o dia de sua libertação oficial, e uma das principais avenidas da cidade ostenta orgulhosamente o nome de Léo Major, o cabo canadense, de um olho só, que realizou o impossível. E agora eu quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários para o nosso próximo vídeo. O que você faria se estivesse no lugar de Léo Major após perder o seu melhor amigo na escuridão? Recuaria por segurança ou avançaria movido pela fúria? Não se esqueça de clicar no botão de gostei se a história de hoje gerou valor para você, e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios de táticas militares e histórias reais de superação. Um forte abraço e até o próximo vídeo histórico.